do Senhor, irmãs, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, juntas, para aprender com o Senhor, né? Estamos essa semana falando do versículo de Gálatas 5:23, onde diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ontem falamos nesse versículo do amor, né? O fruto do amor. E hoje vamos falar do gozo. Eu dei uma pesquisadinha e eu fiquei encantada. O significado, né? A definição de gozo. É uma virtude que emana do Espírito Santo. Tudo que emana do Espírito Santo é maravilhoso. Trata-se do efeito da caridade. Coisa boa é a gente fazer o bem, né? Não fazendo barganhas com o Senhor, porque não é por aí. Caridade é um dever nosso, mas não leva para o céu. E supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde naqueles que depositam a sua fé em Deus. O Espírito Santo, ele infunde naqueles que depositam a sua fé em Deus. Coisa séria, né? Por isso que o título o Senhor me deu, me inspirou e eu coloquei: Deus tem se agradado da sua fé? Porque é muito forte aqui o gozo quando ele fala que o Espírito Santo, ele deposita a sua fé em Deus, ele se alegra. E eu fui descobrir o que significa infunde. A definição de infunde: derramar um líquido em alguma coisa, num vaso. Esse líquido pode ser a unção, o azeite na minha e na tua cabeça. Também é a definição de infunde. Tem outra definição: fazer uma ideia, um sentimento, uma maneira de ser. Qual a nossa maneira de ser? Servir ao Senhor, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje iremos falar do gozo, eu vou repetir. Gozo é uma virtude que emana no Espírito Santo. Trata-se de um efeito de caridade e supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde. Quer dizer, ele infunde em quê? Em derramar um líquido, um vaso, que somos nós, cheio do azeite. Ele infunde em fazer uma ideia, um sentimento, uma maneira de ser, que a gente tenha uma ideia de glorificar mais o Senhor, de servir ao Senhor com alegria. Que a gente seja aquela pessoa que nosso vaso transborde da glória de Deus. Aí diz também, né? O Espírito Santo infunde naqueles que depositam a sua fé em Deus. Então, o gozo também tem a ver com a fé em Deus. Como anda a minha fé e a sua fé, né? Lembre-se que o título é Deus tem se agradado da sua fé? Será que Deus tem se agradado da nossa fé? Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Passamos por necessidade, por lutas que, se a gente não buscar o nosso Deus, se a gente não pedir fé, a gente esmorece, porque somos humanos. Não é dele que eu vou falar, mas tem um homem em Mateus que ele pede ao Senhor para tirar os demônios do filho dele. E o Senhor diz: tu tem fé? Então tem uma versão da Bíblia que ele diz: me dá fé. Tem outra que ele diz: tem misericórdia da minha incredulidade. Então, quando a situação for tão grande, tão terrível, peça fé, porque está na Bíblia que este homem pediu fé. Porque somos limitados. Existem horas que a dor é tão grande, as afrontas do inimigo é tão grande também, que se a gente não buscar o nosso Deus, se a gente não estiver firme nessa rocha que é o Senhor, a nossa fé desmorona. E sem fé é impossível agradar a Deus. O gozo fala muito que o Espírito Santo deposita a sua fé em Deus. Ele se alegra, o Espírito Santo, quando a gente deposita a nossa fé em Deus. Onde é que está a minha e a tua fé? Hoje vamos aprender, né?
em cima da palavra o gozo, que teve um homem que teve uma fé brilhante e que é um exemplo, é o pai da fé para mim e para vocês, que é Abraão. Deus manda Abraão matar seu filho. Muito sério, né? Mas o Senhor não divide sua honra e sua glória com ninguém. E muitas vezes Ele testa eu e você. Onde é que está o nosso amor? Onde é que está a nossa adoração? É no filho? É no marido? É no trabalho? É aonde? É no sexo? É no dinheiro? É na ganância? É em fazer trapaça? Trapaça para trapaçar os outros, para enrolar, enganar, ser um trapaceiro? Onde é que está nosso coração? Nosso coração tem que estar firmado na palavra. E quando nosso coração está firmado na palavra, a gente tem fé. E quando as dores vêm, a gente pede para o Senhor aumentar a nossa fé. Mas lembre-se que o Espírito Santo, ele é muito lindo. O gozo é uma virtude que emana do Espírito Santo. Trata-se do efeito da caridade e supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde naqueles que depositam a sua fé em Deus. O Espírito Santo tem uma profunda alegria em mim e em você, quando a gente deposita a nossa fé em Deus. Então, independente da situação, da dor, da tristeza, da afronta, deposite sua fé em Deus. Fique firme na palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele diz, eu velo pela minha palavra. Vamos aprender com esse patriarca abençoado que foi Abraão. Capítulo 22, do 1 ao 14. E aconteceu, depois dessas coisas, que houve Deus, que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. O Senhor nos prova. O Senhor nos prova com lutas. O Senhor nos prova, às vezes, com situações que aos nossos olhos é impossível. O Senhor nos prova quando Ele fecha a porta daquele emprego maravilhoso que você achou que ia se aposentar nele. O Senhor prova quando fecha sua madre. O Senhor prova em tantas as coisas. Onde é que está o meu coração e o teu? Está nas promessas, na esperança, em esperar do nosso Deus? Porque o Espírito Santo se alegra daquele que põe sua confiança, que tem fé em Jesus Cristo, tem fé em Deus. E Abraão teve. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e volta, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ele disse, teu único filho, o qual tu amas. Que pedido, né, irmão? Mas ele já sabia o final da história, porque Deus conhece o futuro. Deus conhece Abraão. Deus queria só mostrar a Abraão, para ele ter experiência com o próprio Deus, e para ele mesmo ver se ele amava a Deus. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que a gente prefere se agarrar a elas e deixa nosso Deus. A gente troca família muitas vezes, a gente troca dinheiro, sexo, a gente troca tanta coisa, emprego, e deixa Deus de lado. Vamos fazer como fez Abraão. Doendo, chorando, gemendo, mas ele obedeceu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e o cortou. Lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhes dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Você já pensou? Esses dias a caminho, a dor, a tristeza, a angústia de oferecer seu único filho que ele amava, o filho da promessa, o qual sua esposa esperou tanto tempo. Passou muita coisa pela cabeça de Abraão. O que é que eu vou dizer a Sara? Mãe não entendeu um negócio desse. Tinha que estar numa firmeza muito tremenda com o Senhor. Esses 3 dias foi agoniante, foi terror. Eu acredito que ele não dormiu. E quanto mais chegava próximo, mais ele olhava para o seu filho e sabia que ia entregar o dono. Porque os filhos não são dos pais, são do Senhor.
Tudo que é nosso é de Deus. Nossa respiração, na hora que ele pegar, acabou. A gente vai embora. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele disse uma coisa muito linda. Ele não deixou os moços ir porque ele sabia que não ia dar certo. Ele não ia permitir isso. É uma coisa que a gente aprende com Abraão, sabedoria. Nem tudo que a gente sabe de Deus a gente deve sair falando, porque as pessoas não vão entender. E muitos não estão na visão que eu e você está. Então tenha sabedoria. E ele disse outra coisa maravilhosa. Adorando, tornaremos a vós. Ele disse, tornaremos, ele e o menino. Então ele tinha fé que Deus pediu, mas que Deus podia mudar o quadro, porque Deus é fiel, era o amigo grande e poderoso de Abraão. E se eu e você tem fé, a gente espera as promessas. Quantos livramentos ele já deu a mim e a você, quantas bênçãos ele já não nos deu. Então, quando vem a afronta, a humilhação, os ataques do adversário, fica em pé de pé. Continua com a tua fé firme. Se Deus provou em alguma situação e você teve que renunciar a algo, fica firme, porque Jesus tem o melhor para mim e para você. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, hein, irmãs? Mais uma vez, Abraão foi muito sábio. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quando a necessidade vir, quando a tristeza bater na sua porta, o desemprego, você profetize. Deus proverá. Você pode não estar vendo solução. Está devendo aluguel, água, luz, telefone, tanta coisa. Deus proverá. Meu marido foi embora. Deus proverá. Saí daquele emprego que eu achei que ia me aposentar nele. Deus proverá. São tantos débitos, Bete. Deus proverá. É tanta calúnia, tanta mentira comigo, tanta armação. Deus proverá, porque Deus é meu e teu e de Abraão, ele é justo juiz, glória a Deus. Bete, eu não vejo saída, mas Deus tem uma saída. Ele abriu o mar vermelho quando não tinha saída, e é esse Deus que eu e você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou o Isaque seu filho, e deitou sobre ele, sobre o altar e em cima da lenha. Você já pensou essa hora? Eu acredito que Isaque estava igual um cordeiro, porque o respeito, a criação, ele estava ali com certeza chorando, mas calado. Mas Jesus estava só testando. E muitas vezes nossas dificuldades, onde a gente não vê saída, é o Senhor testando onde está o nosso coração. Porque a Bíblia diz, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. Não é sexo, não é dinheiro, não é prostituição, não é roubo, não é mentira, não é nada disso. Porque quem veio para matar, roubar e destruir, você já sabe quem é. Quem veio. Mas a luz do mundo, o príncipe da paz, o Deus fiel que diz, eu velo pela minha palavra. Ele testa eu e você. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui, aleluia. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Você teme a Deus? Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Louvado seja o nome do seu teu filho, teu único filho, não me negaste. Não negue Jesus. Independente da sua luta, continue com o Senhor e dizendo, Deus proverá.
porque tem a saída. Deus provou, mas Deus não deixou ele fazer mal ao filho, porque o Senhor só queria mostrar a ele mesmo se ele amava ou não o Senhor, porque o Senhor já sabe todas as coisas. O Senhor está lá no futuro, conhece a minha e a tua história. O nosso segredo é ter calma, prudência, sabedoria. E muitas vezes, diante dos problemas, das ciladas de Satanás, a gente fechar a boca. A gente diz, o Senhor está aqui, quem vai resolver é o Senhor. Porque o Senhor tem saída para tudo. Vamos pedir fé, vamos ficar em pé e de pé, porque o gozo tem tudo a ver com fé. O Espírito Santo fica feliz quando a gente deposita nossa fé em Deus. Então, irmão, o segredo é o impossível para poder Deus fazer milagre. Porque se está tudo bem, a gente resolve. Mas quando as portas se fecham, quando não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem à frente, nem atrás, é porque só o grande que está lá em cima é que sai quebrando todas as portas. Louvado seja o nome do Senhor. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Existe um carneiro para mim e para você. Quando eu digo um carneiro, é uma saída para o meu e seu problema. Existe um carneiro. Ele só está testando nossa fé. Ele está testando nossa paciência, porque muitas vezes somos muito inquietos, queremos as coisas para já. Estamos na época do já, do micro-ondas, mas com Jesus não é assim, com Deus não é assim. Ele trabalha no nosso caráter, Ele trabalha na inquietação, Ele trabalha na ansiedade. Ele tem um carneiro, Ele tem uma providência no seu impossível e no meu impossível. Porque na hora da dor, da tristeza, na hora X, o carneiro apareceu. Aleluia, glória a Deus. Esse carneiro está chegando. Descansa em Deus. Tem fé, porque é essa fé que fala em gozo, que o Espírito Santo se alegra. Aleluia, glória a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãs, se proverá. O Senhor proverá. A minha necessidade e a tua. O Senhor vai prover. Descansa em nome de Jesus. Entende que o nosso Deus foi. Ele é e será sempre grande. Ele só quer que eu e você deposite a confiança nele. Que a gente espere nele e que a gente obedeça, porque na hora da dor, da tristeza, da angústia, Abraão obedeceu. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não troque a sua salvação pelas coisas do mundo. Não troque pelo pecado, por lentilhas, que tudo isso vai ficar. Mas um dia eu e você queremos estar na glória com nosso Senhor. Salmo 107, verso 6 diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Ele está ouvindo nossa angústia. Ele nos livra da nossa dificuldade. Agora o tempo é dele. Salmo 107, 16 diz: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Ele quebra a porta de bronze. Ele despedaça ferrolhos de ferro. Então, em nome de Jesus, tenha fé. Em nome de Jesus, descansa no Senhor. Em nome de Jesus, tenha fé e tenha fé. E aguarda o teu cordeiro da providência, porque Deus proverá. Gozo é uma virtude que emana do Espírito Santo. Aleluia! Trata-se do efeito da caridade. E supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde naqueles que depositam a sua fé em Deus. O Espírito Santo tem alegria quando a gente deposita a nossa fé em Deus. Como é que está a minha fé e a tua? Vamos depositar no Senhor? Porque Deus proverá na nossa vida e o cordeiro vai chegar. Porque na dor, na aflição, Abraão obedeceu e o cordeiro chegou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, irmãs abençoadas: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Aleluia, dos que o buscam. Hebreus 11:6. Tenha fé, espera em Jesus, espera em Deus, porque o Cordeiro chegou para Abraão na hora X e vai chegar na minha e na tua hora. O segredo é esperar e obedecer. O gozo é fé. Fica em pé e de pé e aguarda no Senhor, porque onde não tem saída, o Cordeiro está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todas.